Graça e paz, povo de Deus. Pega o seu cafezinho e vem conosco nesse nosso tempo de mesa. Graça e paz, shalom, paz de Deus. Não importa como você vai receber, mas de uma forma maravilhosa que você receba a paz do céu de Cristo. Amém? Amém, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos ao canal Trigos, nossa comunidade. Isso aí, dá o like, compartilha, ativa o sininho em nome de Jesus, porque esse conteúdo vai ser bênção para você, para os seus amigos, para a tua parentela, alguém que está precisando de uma palavra do céu. E hoje, Vanessa, nós vamos aqui comentar um pouquinho sobre 1 Samuel, sobre Ana. Lá em 1 Samuel, capítulo 1 até o verso 20, vai falar um pouco sobre a história de Ana. E hoje eu vou falar para você ler na sua casa. Hoje nós só vamos separar aqui alguns pontos que falou conosco, né? E aqui, esse canal aqui é algo bem espontâneo, Vanessa. Como nós já comentamos, nós não estamos com a receita pronta, nada perfeito. Aqui nós estamos falando mulheres reais. Nós queremos falar com você, mulher real, mulher do dia a dia. É com você que nós queremos compartilhar a palavra de Deus. Nada que você não possa fazer, porque a palavra de Deus fala: tudo eu posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, aleluia. Então nós estamos aqui estávamos conversando sobre a história de Ana e a forma como Deus ouviu as preces dela diante de Eli. Sim. Colocando sobre ela uma palavra, lançando uma palavra, né, que fosse feita a vontade dela, e o acordo que ela fez com o Senhor de entrega desse filho. E primeiro, quem era Ana? Ana era esposa de Eucana, que naquele tempo, pela corrupção do homem, pela lei de Moisés, o homem poderia ter mais de uma esposa. De Deus sempre foi Adão e Eva, mas conforme o andar do coração do homem, naquele tempo se permitia que o homem se casasse com mais de uma mulher. Então Eucana, ele teve duas mulheres, até então a Bíblia relata pra gente, que era Ana. Uma delas era Ana e a outra era Penina. E a Penina tinha muitos filhos. E quem era Ana? Ana era uma mulher onde a Bíblia vai dizer que o Senhor cerrou a madre de Ana. Por algum propósito, até você não gerar, tem propósito, né? Então aqui vai dizer que não é o inimigo. Porque muitas vezes, Vanessa, tem mulher que a madre dela tá cerrada. Eu não tô falando só a madre de ter um neném natural, mas algo espiritual, algo que não rompe na vida daquela mulher. Mas eu quero te dizer, mulher, é algo que Deus vai usar para o bem, porque a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem. E Ana, nesse texto, nesse contexto, vai falar o quê? Que Ana ali, ela era uma mulher sofrida, Vanessa. Ela era uma mulher sofrida, ela era uma mulher que via Penina gerar. Ana estava casada ali com Eucana. E Ana, a Bíblia fala que Ana era chorosa, que Ana era triste, que Ana tinha um semblante triste, Vanessa. Situação difícil até mesmo para Eucana, porque ali no versículo 8 de 1 Samuel, Eucana fala que ele não entende por que ela estava daquela forma. Ele fala: por que você chora? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então, muitas vezes, casais que passam por esse tipo de aflição, o homem e a mulher, principalmente o homem, por não estar na condição da mulher, que ela, como matriarca, como geradora, ela tem uma sensibilidade diferente do homem. Ele não entende essa fração do que a Ana tem passado, por que ela chora. Ele queria ser suficiente para Ana. Essa é a verdade. Porque nesse momento que ele fala assim: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Então ele gostaria de ser suficiente para Ana.
E não é dessa forma que ela se sentia. E muitas vezes, Vanessa, sabe o que acontece? Aqui ao vivo com o céu. Se você vai ouvir esse vídeo, ver esse vídeo, muitas vezes você vai estar lavando louça, no trabalho, no carro, no trânsito. Mas eu quero dizer para você, o momento que você ouvir, Deus vai falar com você. E a Vanessa comentando sobre isso, sabe o que o Senhor pede para me liberar? Para você, mulher, que muitas vezes as pessoas olham para você e falam, você já tem tudo. Igual Eucana olhou, falou assim, o que Eucana estava querendo dizer? Você já tem tudo, você já tem a mim. Que mais que você quer? Que mais que você está querendo? Que mais que vai te fazer feliz, mulher? Muitas coisas eu quero liberar para você. Deus sabe o que você precisa. Deus vai realizar o impossível. Aquilo onde todo mundo fala é impossível você gerar nessa área. Eu quero liberar uma palavra para você, mulher de Deus. Que o Senhor te faça gerar nesse 2025, 2026, 2027, 2028, até onde o Senhor quiser, Ele vai fazer no momento que Ele quiser, porque Ele é Deus. Não tem palavra de Eucana para anular os seus sonhos. Em nome de Amém? Jesus. Amém. É muito linda essa forma como Deus fala diante das suas palavras, Camila. Sim. Porque aqui nesse caso a Ana queria um Samuel dela, o filho dela da promessa, o filho que ela apresentou a Deus. E ali muitas mulheres aqui na vida real, elas querem gerar algo, não somente um filho, mas também um projeto, um sonho, um trabalho, uma situação que ela esteja vivendo ali de aflição, dificuldade, ela quer gerar. E às vezes a gente fica o quê? Limitado. Aí vem Eucana, vem Penina, são tantos processos que Ana passou, Tantas situações. situações. E uma das situações que eu achei mais interessante é que ela chorava e ela entendeu que ela precisava chorar diante do Senhor. Porque Ana era trigo, Ana não era joio. E Ana, ela frutificou aonde o Senhor plantou ela. Porque algo me chama a atenção, Vanessa, que Ana não saiu, Ana não se separou, Ana não saiu correndo, porque às vezes dá vontade. Sim. E às vezes aconteceu muitas vezes com você tudo isso que eu acabei de falar. Fugiu, né? Fugir da situação. Ana não fugiu. Ana não ficou longe de Penina. Ana enfrentou. E Ana, aqui a palavra de Deus vai falar que Ana descia de ano em ano para orar ao Senhor. Porque ela sabia que ela tinha que descer para poder subir com o milagre dela. Ana desce durante essa situação lá que nós começamos falando aqui, quem era Ana? E Ana era essa mulher estéril. Penina afrontava Ana. Penina estava ali, Eucana fala, né? Eu não sou melhor que 10 filhos. Alguns teólogos dizem que Penina deveria ter 10 filhos para ele falar isso. Ou seja, Ana de ano em ano ela descia e Penina descia grávida. Imagina só você andar com quem está gerando. Sim. Andar com quem está gerando e você não gerar. Sim. Isso, sabe o que vem dizer, Vanessa? A perseverança de estar na palavra de Deus. Confiar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o respaldo para mim e para você. Que nós iremos gerar para o Senhor. Gerar uma família sadia. Gerar um filho sadio. Gerar uma empresa sadia. Né? É isso que o Senhor está nos falando. Uma mente. Talvez a única coisa que você, mulher, quer, sabe o que é ter paz. Ter a paz de espírito. E aqui Ana estava oprimida. Ana estava numa situação terrível. Quantas vezes eu e você, Vanessa? De julgo, né? De julgo. Porque quando a gente sente que precisava frutificar, imagina a situação dela. A mulher nasce com essa Deus criou Eva para gerar. E Deus fechou a madre da Ana. Imagina o sentimento de impotência dela, né? Porque eu não consigo.
E naquele tempo, a mulher que não gerava, ela era mais oprimida. Ela era muito oprimida. Hoje, para nós aqui no Brasil, é muito normal não se ter filho, em alguns países também, né? A mulher trabalhar, ter seu próprio negócio, isso tá tudo bem, glória a Deus, faça tudo para a glória do Senhor. Mas naquele tempo tinha essa pressão sobre a mulher, que a mulher próspera é aquela que tinha muitos filhos. As coisas mudaram. A mulher impulsiona esse sentimento para outras vertentes. Sim. Quando ela não consegue lidar com isso. Hoje nós temos os médicos também. Sim. E quando a gente fala de um projeto, não somente de um filho, mas de um projeto, de um sonho, né, de uma situação, gestar. Imagina Ana, quando Deus permitiu que ela gestasse esses 9 meses à espera do Samuel. Sim. Vendo o milagre que ela tanto desceu para alcançar. E ela desceu por anos. Mas houve um caminho para Ana gerar. Em um certo dia, num certo momento que eles descem para adorar, a Ana não aguenta. A Ana ela não tem força nem para orar com palavras. Ela começa a orar na mente e no coração dela. E só os lábios de Ana começam a se mexer. Aí vem o sacerdote ali e fala para ela: porque está embriagada a este horário? Ela fala: não, meu Senhor, sou uma mulher de alma amargurada. E ali ele vê que realmente ela estava amargurada e libera uma palavra sobre ela. E Ana estava no direito de questionar aquele sacerdote. Ela estava no direito de falar contra, mas ela mesmo entristecida, porque tem mulheres que estão nos ouvindo agora, nos assistindo agora, que não aguenta mais nem falar. Não aguenta mais nem falar, porque a dor é tão grande, chega um momento que a dor é tão grande, que é só o Espírito Santo para acalentar o coração dessa mulher. Sim. Eu já tive situações na minha vida, Vanessa, que eu não aguentava nem falar. Uma exaustão emocional. A Ana estava nesse cenário. Só que a Ana, depois que ele liberou uma palavra a ela, a Bíblia vai nos falar que ela se levanta com o semblante já alegre. E eu quero falar para você, mulher, pode se levantar com o seu semblante alegre, porque ainda que você ainda não viu o seu Samuel, o Senhor já liberou sobre a sua vida algo no mundo espiritual, já mudou totalmente sobre você. Basta você crer na palavra do Eterno, basta você crer na palavra que o Senhor libera sobre você. E eu quero dizer, você vai gerar, porque você é trigo. Trigo gera trigo, amém? Amém. Que Deus frutifique na sua vida e que você saiba que se sentir assim é comum para muitas mulheres. A gente traz essa mensagem hoje para dizer que você não está sozinha se você se sente assim, que muitas mulheres já se sentiram assim. E de que forma a gente quer auxiliar? Como a gente disse, a gente não quer dar passos, 5 passos, 10 passos. A gente quer dizer para você que andar na palavra, se alegrar dia após dia, acreditando na promessa de algo que já foi liberado, como nós estamos liberando agora diante de Deus, uma palavra de vida, de cura, é você andar nessa palavra acreditando que ela virá. Ou seja, viver o dia de hoje com alegria, com busca de se manter firme, com os olhos no que provém da parte de Deus. Ou seja, você pode chorar, né? Ana chorou por muito tempo, mas ela sabia que ela precisava chorar diante da presença de Deus. Aleluia, é verdade. Então a gente precisa entender quais são os lugares que nós estamos chorando. Vai adiantar você chorar para algum familiar? Já passei muito por isso, por essa situação. Vai adiantar chorar para um familiar? Muitas vezes não, você vai preocupar o seu familiar, vai deixar ele ainda mais triste, ansioso, ele não vai conseguir resolver o seu problema. Então, chorar para Deus hoje é uma das soluções que a gente percebe que é a mais real diante da palavra. É a mais libertadora,
Porque Deus vai ouvir sua aflição. Aleluia. E muitas vezes um amigo ouve a sua aflição, mas não sabe o que fazer com aquele conteúdo. Sim. Então nós estamos aqui para semear a palavra e dizer que você tem que chorar diante de Deus. Aleluia. Diante Jesus. da palavra de Glória Deus. a Deus. E se alegrar na palavra também. Aleluia. Buscando viver essa fé de que já aconteceu. Porque enquanto a nossa mente não abre na fé de que já aconteceu, a gente vive um murmúrio e lamentação. E viver o dia de hoje com murmúrio e lamentação, no que vai ser vista a provisão do Senhor sobre nós. De que forma nós vamos nos edificar umas às outras. E eu sinto assim, Vanessa, de Deus mesmo, assim, de Deus. Nós começamos aqui essa reunião aqui, a falar de Jesus, não tem nenhum script não. Sabe por quê? Porque a nossa oração é que cada palavra liberada aqui seja do jeito que Deus queira, sobre Jesus, é sobre Ele. Nós queremos ser vasos usados como canal de bênção para você, porque nós fomos alcançados pela graça, e pela graça você também será alcançado, edificado pela palavra de Jesus. Então, Vanessa, eu sinto no meu espírito que o Espírito Santo não quer pessoas igual Penina, que está com a bênção. Talvez você está na posição de Penina, tem uma bênção e fica apontando quem ainda não tem. Uma coisa que eu aprendi, Vanessa, na minha caminhada: aquele que já é uma árvore não pode zombar daquele que ainda é uma semente. Porque quem é uma semente ainda vai ser plantado, ainda vai crescer, ainda vai dar frutos. Porque quer comais, quer bebas, faça tudo para a glória de Deus. Se você é uma pessoa que já está gerando, é para a glória de Deus. Aquela que ainda não gerou, também é para a glória de Deus. É um cenário perfeito para Deus fazer milagre. É verdade. Então, assim, você percebe que Ana, ela se prostra. Ana fica chorosa, triste. Só que tem um momento que você tem que se levantar. Ana se levantou. Ana teve o tempo de choro, assim como você já deve ter tido seu tempo de choro. Eu quero dizer para você, mulher, reage à palavra de Deus. Reage à palavra de Deus. Porque Deus não quer uma mulher cheia de vida, cheia de esperança. Irmã Camila, eu estou aqui, eu tenho uma enfermidade, você não me conhece, você não sabe de que país eu estou vendo, você não sabe aonde eu moro, você não sabe o que eu passei, você não sabe que eu fui largada, que eu estou separada, você não sabe que eu estou viúva, você não sabe que meu filho morreu, mas uma coisa eu sei, que o Senhor te encontra agora no nome de Jesus. E levante como Ana levantou. Amém? Aleluia. Que o Senhor possa enxugar suas lágrimas e te consolar com o pão do dia. Hoje o pão da palavra é a história de Ana para nós, que nós decidimos trazer para você, para que você tenha o entendimento de que as mulheres, elas precisam passar por essas provas, por essas aflições. Deus está colocando as mãos nas situações, e muitas situações nós estamos sendo aprovados diante de Deus, nos tornando aprovadas diante da palavra de Deus. Se torne uma mulher aprovada, se torne uma mulher em busca de ser trigo, né? Em busca de ser alimento. Sim. Alimento na mesa para alguém que deseja. Como ser essa mulher? Essa é a palavra. Como ser essa mulher? Que nós estamos falando aqui, Vanessa, não é uma performance. Aqui não é uma performance. Aqui é real, é vida na vida. É vida de Deus na nossa vida. E é difícil. Se eu falar pra você que é fácil, igual a Vanessa acabou de falar aqui, é 5 passos, coloca uma foto, vê ali do que você quer, isso é muito bom, pode funcionar, glória a Deus. Mas eu quero falar pra você algo que funciona. Joelho no chão,
Abre a sua boca. Comece a falar com Jesus. Comece a clamar Jesus. Porque isso funcionou para mim. Porque no momento que eu não conseguia gerar paz no meu lar, que eu não conseguia, Vanessa, gerar amor no meu lar, que eu não conseguia me amar, que eu olhava para mim, eu era uma pessoa depressiva, eu era uma pessoa, Vanessa, que me refugiava em bebida, que me refugiava em mais companhias, que a Bíblia fala que corrompe os bons costumes. Eu me refugiava em coisas que não me edificavam. Mas como se tornar uma mulher de chorosa, agraciada como Ana? Essa é a receita, a palavra de Deus. A palavra de Deus vem falar para nós, meditar nela de dia e de noite. Se você meditar nessa palavra durante um ano e não fazer efeito para você, é que é uma coisa que eu duvido, porque o nosso, na verdade, não precisa nem de um ano, basta uma palavra, um versículo, um ponto da Bíblia para fazer a diferença para você. Mas ao processo, como Ana. Então nós estamos falando aqui com pessoas que já estão frutificando, com pessoas que já estão gerando e com pessoas ainda que vai gerar. Então eu quero dizer para você, mulher, não sei qual esse estágio você tá, mas continue buscando, continue descendo de ano em ano, que o seu milagre tá chegando. E o Samuel você vai segurar. Sim. E muitas vezes a gente espera o tempo certo, a condição certa para se voltar ao Senhor. E a verdade é que nós somos miseráveis. Meu Deus. Nós não somos sem a presença de Deus. Nós somos seres errantes, sim. Nós erramos ontem, erramos hoje. E nós não estamos aqui como, de alguma forma, trazer uma receita de como você ser uma boa mulher. Pelo contrário, Não. A palavra de Deus é quem vai limpar você. E o próprio Espírito Santo, ele que vai tratar com você o que você precisa buscar ou melhorar na sua vida. Nós queremos aqui que você entenda que você precisa ver da forma que você estiver. Aleluia. Seja que você esteja bebendo hoje, seja que você esteja num momento de vida em que você despreza, você acha que esse momento Deus não quer você. Seta do maligno. Deus quer você da forma que você está. Aleluia. E Ele vai te limpar da forma que você Em nome estiver. de Jesus eu creio. A palavra de Deus vai te limpar da forma que Aleluia. você estiver. Ele quer comunhão com você, sim. Ele quer ouvir você, sim. Ele quer ouvir seu choro. Deus quer ouvir, sim, nossas lágrimas. E não importa a condição que você esteja, se volte hoje ao Senhor e fala: Jesus, quem és tu? Eu quero te conhecer, eu te aceito na minha vida hoje. Aleluia. Eu quero a sua palavra na minha vida. E o Espírito Santo de Deus vai prover o pão diário para você. Aleluia. Da mudança da sua mente, dos seus Glória a sentimentos, Deus. das suas Aleluia. emoções. E você vai ver o poder transformador de Deus. E assim, o Senhor quer que você chora. Porque quando você chora, Ele enxuga as lágrimas. Lá em Apocalipse vai falar, Vanessa, que Ele é o Deus que enxugará dos seus olhos, dos meus olhos, toda a lágrima que rolar no nosso rosto. Quando você direciona Ele para o céu, o Senhor, Ele que enxuga nossas lágrimas. E eu quero liberar algo para você aqui. Algo da parte de Deus. Você que está nos assistindo agora, coloque a mão no seu coração. Que o Senhor agora vai ouvir. Faça aquela oração de Ana. Qual o milagre que você precisa? O que você precisa? Você já foi em tantos lugares. Você já foi de tantas pessoas. Deus vai te alcançar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus. Onde tiver essa mulher, ou se também tiver algum homem nesse momento, Pai, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor ouça essa oração, que o Senhor conceda, Pai, esse desejo, esse milagre, aonde a medicina não alcança, aonde o juiz ainda não conseguiu resolver. Eu quero pedir para o Senhor, que é advogado dos advogados, que é rei dos reis, que é médico dos médicos, cura essa mulher agora, cura essa pessoa agora,
Senhor. Eu não sei se é à noite, ou se é durante o dia, se é na madrugada. Eu não sei o momento que você está ouvindo essa oração, mas você vai voltar aqui nesse vídeo e você vai deixar o seu testemunho que o Senhor te alcança. O Senhor alcança você agora. E se você ainda não aceitou Jesus, estou falando de Jesus, você declarar agora com a sua boca onde você está, que você deixe aqui para nós escrito que você aceitou Jesus, que você aceitou Ele a fazer esse milagre na sua vida, que você aceitou Ele ser Senhor da sua vida, porque você vai gerar em nome de Jesus o seu milagre. Assim eu creio e nós concordamos aqui em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. É forte a presença de Deus aqui neste lugar. É muito forte, porque você falar do impossível, do improvável se tornar provável, Vanessa. É isso que o Senhor está fazendo na minha vida, está fazendo na vida da Vanessa, uma mulher de Deus. Você vai ver os milagres no dia a dia de cada um de nós, Vanessa. Porque a palavra de Deus fala assim, minhas irmãs: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele faz presente. Ali ele se faz presente. E Jesus está presente aqui. Jesus está presente. Ele é onipotente, onisciente. Ele é poderoso. E lembro, Vanessa, de quando Jesus me encontrou. Quando Jesus me encontrou, eu era infrutífera. Eu era uma pessoa estéril. Mas o Senhor me fez frutificar na minha fragilidade. Onde eu não gerava, eu comecei a gerar. Aonde, Vanessa, o improvável, falar uma frase, né, muito bonita, o improvável se tornou provável. Sim. O improvável se tornou provável. Então aqui são improváveis que está se tornando provável na mão do oleiro. Sim. O vaso. Né? O vaso. O vaso. Em Jeremias capítulo 18 vai falar sobre o vaso na mão do oleiro. O vaso na mão do oleiro. Que ele molda como ele quer. E esse oleiro é o Espírito Santo É de o Deus. Espírito Santo. Sim. É o Espírito É o Santo. mediador, né? É o mediador. Vem até nós para nos fortalecer, fortificar em conexão com o nosso Pai. E nós precisamos, irmãos, estar conectados com Deus. Esse canal aqui é para nós trazermos a realidade da mulher que está buscando a presença e estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. Então, vai ter desafios, vai ter afronta, mas o Senhor não nos deixa só. Lá no livro de Efésios, vai nos falar da armadura do Senhor. Que nós precisamos estar revestidos contra as ciladas de Satanás, contra as ciladas do inimigo. Então nós temos que estar firme na rocha que é Jesus, que é Cristo Jesus, o ungido Jesus. Então, mulher de Deus, eu vou te falar uma coisa: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu já por nós. Em nome do Senhor. Você pode observar uma criança, quando a criança começa a engatinhar e ela está naquela fase entre engatinhar e começar a andar, aquela fase de zona de crescimento proximal. Aquela zona de crescimento proximal entre o engatinhar e o andar, quantos tombos a criança leva? Mesmo que você seja uma mãe que está sempre guardando o seu filho, a criança leva muitos tombos. Mesma coisa é a gente diante da palavra. Você tá ali às vezes firme e forte, vem uma seta, te acerta, você erra e você fala: meu Deus, Acabou. errei de novo, não, vou desistir. Não, mesmo que você tenha errado de novo, volta para a palavra. Aleluia. Fala: Senhor, perdão pelo meu erro. Aleluia. Se arrepende do seu erro e volta de novo para a palavra. Porque é como andar, é como caminhar com Cristo. Você vai, você está engatinhando, você caiu, você se levanta de novo. Aleluia, Jesus. E lembra que a palavra vai te fortificar. Se você caiu, você levanta. Às vezes a gente precisa ser como aquelas mães que levantam ali o bebê, né? Sim. Umas levantar as outras. Sim. Uma auxiliar as outras a levantar, dar suporte mesmo.
Suportai-vos uns aos outros. Não é, eu não gosto daquela irmã, vou suportar ela, porque a palavra de Deus tá mandando eu suportar, não. Aquela colega de trabalho, aquela colega de trabalho, aquele familiar, e não é isso. Suportar-vos uns aos outros é você dar suporte, você auxiliar com o mediador, com o Espírito Santo de Deus. Aquele momento que é difícil para ser mediado, mas você dá suporte através de vida, que a palavra de Deus ela é vida. Aleluia. É gerar mediante a palavra de Deus essa vida. O sopro que Deus deu sobre nós, o sopro de vida, quando ele formou ali o homem e a mulher, quando ele formou o Adão do barro, Deus deu o sopro de vida. Aleluia, Jesus. Quantas vezes a gente já precisou desse sopro, desse fôlego, né? Que nós possamos ser como Deus fez uns aos outros, um sopro de fôlego. Às vezes você está ali se afogando, imerso em dificuldades. Essa palavra seja como um sopro para você, te levando a ter um refrigério hoje e entender que essa aflição que você está passando, ela vai passar, ela é passageira. Nem tudo que a gente sente é o que realmente é. Eu estava até comentando com a Camila que às vezes a gente fala, ai meu Deus, aquela situação, ela doeu meu coração. Nossa, acabou com meu coração. Eu falei, Camila, doeu o coração, não doeu o coração, doeu a mente. Porque o sentimento, o sentir, ele vem da mente, não vem do coração. Então, sentir, ele vem da sua mente, produz ao seu corpo e acerta ali o seu coração. Fala para que nós protejamos o nosso coração, guardar o nosso coração. Nós vamos fazer nesse tempo a oração. É algo tão simples, por ela ser tão simples, nós deixamos de fazer. É só você e Deus. É só você comer. O que é oração? É você orar e ter uma ação. Qual é essa ação? Essa ação é você estar ali orando, falando, em uma conversa. Assim como você conversa com alguém, é você conversar com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa, né? O Espírito Santo é uma pessoa. É você conversar com Deus, é você começar a falar, Deus, eu não aguento essa situação, Deus, eu não quero mais ser assim, porque às vezes você não está do jeito que Deus quer. E muitas vezes a nossa luta não tá sendo nem com pessoas, como Ana ali estava. O problema de Ana era com ela mesma. Você vai ver nesse texto que nós acabamos de comentar, que Penina, ela não tinha culpa de Ana não estar gerando. Ela era responsável pelas ações dela, pelas ações dela. De chacota, deboche. Então ela era responsável pela forma como ela agia. Mas ela não era responsável por Deus ter fechado a madre da Ana. Mas só que é lindo o jeito que Ana dá a resposta. Qual que é a resposta de Ana? Em oração. Muitas vezes, Vanessa, o que acontece conosco? Nós estamos sendo afrontados de alguma maneira por alguma penina. Não sei qual é a sua penina, mas cada um de nós tem as peninas da vida. E nós damos resposta com nossos próprios lábios, com ofensa também. Através da ira. Ana deu uma resposta. Qual é a sua resposta? Diante daquilo que tem te afrontado. Talvez só falta uma coisa. Só falta você mudar a resposta. Que não é revidar, mas é orar. A oração vai fazer pra você que não gerava, gerar. Meu Deus, essa desceu quentinha do céu aqui, ó. É pão fresco, é trigo fresco. Mas é isso que o Senhor tem pra hoje. Essa porção, esse pão, esse trigo. O Senhor te abençoe. E nós vamos ficar por aqui. Seja trigo, não seja joio. Continue nos acompanhando no nosso canal Trigos. Vai lá, dá o like, compartilha, ativa o sininho e continua aí. E a Vanessa vai nos abençoar aqui com a oração direcionada pelo Espírito de Deus. E essa oração vai alcançar você, onde você estiver, no país que você estiver, no estado que você estiver, na cidade que você estiver, o Senhor te acha através dessa oração. Amém? Amém.
Senhor Deus poderoso Pai. Sim, meu Deus. Grandioso Jesus Cristo. Sim, meu Deus. Nosso Elohim, Abba, Sim, meu Deus. Todas as línguas glorificam Sim, teu meu nome. Deus. Aleluia. Grandioso Deus. Sim, sim. Nós te agradecemos por essa vida, Sim, Pai, Deus. pela vida que está aqui, recebendo da palavra. Sim, meu Deus. Por nós que estamos também, além de compartilhar, nos alimentando do seu pão diário e dividindo esse pão diário para que essas pessoas recebam, Senhor, com a tua palavra cura. Meu Deus. Recebam, Pai, alívio, refrigério. Sim, meu que Deus. a sua palavra entre nas entranhas, Sim, Pai, na meu Deus. mente, nos olhos espirituais, Sim, na meu boca, na toda forma, Senhor, que aquela pessoa esteja passando. Sim, meu que Deus. a sua palavra revitalize, Sim, Senhor, Pai. em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor engrandeça, Pai, o Espírito Santo, que aquela pessoa consiga ouvir a sua Em voz, nome de Espírito Jesus. Santo de Deus. Sim, Corações meu Deus. sejam rendidos diante da tua presença, Em nome de Senhor. Jesus. E que nós possamos auxiliar, Sim, Pai, uns meu aos Deus. outros. E que essa oração, Senhor, Sim, meu Deus. ela chegue, Pai. Chegue Que ela mesmo, chegue, Jesus. Senhor, mostrando Alcance, Jesus. o poder da sua Em ambiência nome no de lar, Pai. Jesus. Em cada Em lar, nome de Senhor. Em nome de Jesus, Pai, faz a transformação. Nós te agradecemos, Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Então seja Trigo. trigo. Aleluia. Aleluia.